A partir de agora, na Rádio New Life FM, começa o programa Dr. Vinícius Responde, sua revista eletrônica sobre saúde e bem-estar. Dr. Vinícius Responde. Ouvinte no Divã. O ouvinte poderá enviar perguntas por mensagens, WhatsApp, texto, e-mail ou telefone. Participe você também. Ouvinte no Divã. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, minha amiga. Como vai? Tudo bem? Mais uma vez, nosso programa aqui aos sábados pela Rádio New Life, Dr. Vinícius Responde. E assim, como fazemos em todas as edições, vamos falar sobre matérias escolhidas nas perguntas enviadas para o programa no número 11993639011. Hoje, como já falei para vocês na quinta e na sexta-feira, vamos falar sobre a linguagem corporal, né? E aí eu quero contar um pouquinho da minha história para vocês, para que vocês possam entender um pouco de como eu fui chegando a essa possibilidade de fazer a leitura do corpo através dos estudos e a importância disso para com tudo que nós realmente demonstramos para as pessoas. Quando criança, pessoal, eu já sabia o que as pessoas diziam. Não era necessariamente o que estava pensando ou sentindo. Era possível convencê-las a fazer o que eu queria se eu fosse capaz de ler seus verdadeiros sentimentos e reagir de acordo com as suas necessidades. Eu nunca contei isso para ninguém. Bom, aos 9 anos de idade eu comecei a vender coisas na rua. Eu pegava frutas, eu pegava laranja da cesta de casa e punha na porta para as pessoas comprarem. Também vendiam produtos que eu mesmo fabricava com auxílio da minha mãe, alimentícios, e também vendia. Enfim, aos 15 anos eu já era microempresário, tinha uma farmácia que me possibilitou depois a ter um consultório de massoterapia aos 15 anos e trabalhar com terapias alternativas. Tudo foi muito precoce. Aprendi muitas coisas nos cursos sobre linguagem corporal, mas não foi o mestrado, nem o doutorado, nem a faculdade de medicina, nem a faculdade de fisioterapia, nem a psicanálise, nem a acupuntura que trouxeram a possibilidade das coisas que eu estou contando para vocês hoje. Existem pessoas que são natas para fazer a leitura de pensamentos. Eu conheço muitos pacientes que quando chegam num consultório, inclusive para eu atender, eles sabem o que eu estou pensando. E aí então, eu continuo me fazendo de duro e fazendo de conta que eu sou o líder ali naquela questão. Mas as pessoas sabem, diante o comportamento, mesmo de uma pessoa que trabalha nessa área, o que muitas vezes ela está sentindo. No programa de hoje, eu quero compartilhar com vocês técnicas que eu desenvolvi para alcançar o sucesso nos negócios, ensinar vocabulário de linguagem corporal, coisas que eu aprendi no longo de algumas carreiras, até como propagandista. E com o passar dos anos, né, entendendo as mudanças significativas no ambiente de trabalho, com a introdução de tecnologia, também com o aprendizado, porque eu tardei um pouco para entrar nessa questão dos smartphones, dos e-mails, das teleconferências, da globalização, o entendimento de tudo isso e o pensamento do executivo do século XXI. Sobretudo, pessoal, eu quero falar sobre a linguagem corporal no trabalho, que reúne várias dicas atuais para que nós possamos sair na frente. Ouvindo um pouquinho do que nós vamos conversar aqui, você será capaz de perceber seus próprios sinais não verbais e aprenderá a usá-los para se comunicar de maneira eficiente com seus colegas, seus parceiros, nos negócios,
conseguindo obter o que quiser em qualquer encontro profissional. Às vezes, seu ambiente de trabalho, pessoal, sua casa, sua família, pode parecer um campo minado. Pode parecer uma sala escura pela qual você caminha às cegas. E este programa hoje será uma forma de acender as luzes, mostrando-lhe o que sempre esteve à sua volta. Só que agora você saberá exatamente como as coisas são e o que fazer a respeito. Com essas informações contidas aqui, com você me ouvindo, eu espero que seu trabalho, sua casa, suas amizades se torne um prazer à medida que você progrida em sua carreira, em seu casamento, com os seus amigos, com a sua relação com você mesmo, com a sua relação com Deus e ultrapasse todos os obstáculos com muita facilidade. Bem, vocês sabem que nós falamos muito sobre o mundo corporativo e do trabalho na última parte do programa. Mas, para vocês poderem entender um pouco sobre aonde quero chegar com essa nossa conversa, eu quero trazer para vocês alguns fatos relacionados à entrevista de emprego, porque, como eu disse, e as pessoas sabem que escutam o programa, que eu sou coaching profissional, ou seja, aquele profissional que te ajuda a você conseguir o emprego, a se manter no emprego, nas relações pessoais, para que elas se tornem relações, quem sabe, profissionais. Tenho algumas e muitas perguntas relacionadas a essa questão. Então eu vou misturar as duas coisas e você também pode, de alguma maneira, levar a cabo essa questão, mesmo nas relações sociais. Tá certo? Bom. Primeiramente, pessoal, quero dizer para vocês, a primeira impressão é a que fica. No geral, as entrevistas, no momento que você conhece alguém, elas não são muito produtivas. Estudos mostram que quanto mais um entrevistador, uma pessoa que está conversando com você, gosta do entrevistado, maiores são suas chances de conseguir o emprego. Ou seja, no final, a maior parte das informações relevantes contidas no currículo, que são um bom indicador de desempenho do candidato, é esquecida. O que fica é a impressão que ele causou no entrevistador. Ou seja, é muito importante o currículo, a sua história, o que você é, o que você vai falar, como você está vestido. Mas num namoro, num trabalho, numa amizade, com um vizinho que acabou de mudar, se você não for eleito, se você não for absorvido e desejado por aquela pessoa naquele momento, nós chamamos isso na psicanálise de rapport, nada vai acontecer. Sabe aquela história que as pessoas falam quando o santo não bate? É exatamente isso daí. A primeira impressão, o amor à primeira vista, nos namoros inclusive, é assim que funciona. Pesquisas indicam, pessoal, que os primeiros 15 segundos de uma entrevista são vitais, ou seja, você realmente não terá uma segunda chance de causar uma boa impressão. Até 90% da opinião dos outros a seu respeito será formada nos primeiros 4 minutos. 60 a 80% do impacto que você causará será na verbal. Sua abordagem, seu aperto de mão, sua linguagem corporal geral serão os maiores responsáveis pelo resultado de uma entrevista. Se você quiser ser um excelente entrevistado, se você quiser conquistar aquela pessoa, se você quiser ser um bom vizinho, não se esqueça de colocar a primeira impressão em primeiro lugar. Então tente. Está chegando uma pergunta aqui sobre gestos. O Armando pergunta sobre gestos, como se portar em relação a gestos. Armando, muito obrigado. O Armando, ele está ouvindo a Rádio New Life. Ele inclusive disse que mora perto da rádio, dá para ver a antena da casa dele. Que legal. Muito obrigado pela audiência, querido. Armando, pessoas de status elevado usam menos gestos do que aquelas de baixo status, tá?
Os poderosos quase não têm necessidade de se mover. Pessoas calmas, serenas e que mantêm as emoções sob controle usam movimentos claros, precisos, deliberados, se quiser causar uma boa impressão. Então, você deve reduzir seus movimentos ao mínimo possível, Armando. E aí então, você pode ter uma melhor oportunidade. Quem já assistiu os filmes de James Bond, lembram? Homem calmo, tranquilo, que é capaz de fazer sexo logo depois de ter matado 10 vilões. E você pode ter certeza de que ele nunca deixaria de sair bem em uma entrevista de emprego ou para conquistar as suas damas. O agente especial James Bond, ele usa esses princípios como grande sucesso. Quando é ameaçado, insultado ou alvejado por bandidos, mantém-se praticamente imóvel. Você já assistiu esses filmes? Então você sabe do que eu tô falando. Atores, por exemplo, como Jim Carrey, fazem o contrário. Com frequência interpretam personagens medrosos, sem autoridade e excessivamente inquietos, o que destaca a sua falta de poder. Se entrevistasse James Bond ou Jim Carrey para um cargo executivo, qual deles ficaria com o emprego? Definitivamente, quando se trata de gesticular em entrevista, menos é mais. O que você acha disso? Mande perguntas aqui para nós. 11 9 9363 9011. Bom, quero falar um pouquinho em relação a reuniões. Eu recebi uma pergunta aqui agora. A Maria Clara manda para nós uma pergunta relacionada a este tema. Muito obrigado, querida, e mais uma vez, obrigado, pessoal de Cotia. Quando participar de uma entrevista, querido, ou uma reunião, vocês que estão me ouvindo, leve sempre a sua pasta em um dos lados do seu corpo, de preferência na mão esquerda. Por quê? Porque isso deixará a sua mão direita livre para um aperto de mão sem se atrapalhar. Se você for mulher, você ouvinte que está nos ouvindo, nunca carregue uma pasta, uma bolsa ao mesmo tempo. Você pode dar a impressão de ser pouco profissional, desorganizada. Se você está chegando numa festa, como que você vai cumprimentar as pessoas se você está segurando a bolsa na mão direita, por exemplo? E às vezes é alguém que você gosta, às vezes que você não gosta. Jamais posicione a bolsa como uma barreira entre você e as outras pessoas. Isso transmite uma impressão de insegurança, de ansiedade, pois deixa claro que está tentando se proteger, disfarçar o nervosismo. Demonstre confiança com uma linguagem corporal aberta. Existem muitas pessoas que elas estão sentadas em família, por exemplo, e elas colocam uma almofada, não só para esconder a barriga, mas para ficar abraçando a almofada ali ao mesmo tempo, mostrando as suas carências, as suas necessidades, né? E ali a possibilidade de se separar e se proteger do outro, tá? Então agora já ficou a dica aí para vocês, dessa linguagem do comportamento das pessoas, ok? O Pedro, puxa vida, que interessante. O Pedro está em Minas Gerais ouvindo a gente. Pessoal de Minas, um grande beijo para vocês. Poxa vida, viva a internet, hein? Ele pergunta para nós em relação a essa questão de encostar no corpo ou não. Dr. Vinícius, devo estar mais próximo ou mais distante das pessoas que quero conquistar no primeiro momento? Pedro, antes de mais nada, regra geral, respeitar o espaço das pessoas. Respeitar o espaço do outro, que será, no maior dos minutos iniciais à sua entrevista, o que pode trazer para você soluções. Se você se aproximar demais, o entrevistador pode reagir encostando-se na cadeira, inclinando-se para trás ou usando gestos. Isso acontece com qualquer pessoa. Se você está num ônibus, se você está conversando com alguém, para causar o primeiro impacto. Agora, vale lembrar também que se você ficar muito distante, deixando duas cadeiras longe, isso significa que você está distante. Então, o meio termo. Senta na cadeira ao lado, pergunte se pode sentar e
Não fique nem muito longe, nem muito distante. Isso vai mostrar o quanto você quer estar próximo da pessoa. E existem pessoas muito carentes, e aí elas já vão se encostando, elas já vão chegando em você. Quem já passou por essa situação? Bom, tem uma outra pergunta aqui. Olha, uma moça está perguntando, ela não se identificou, e ela está falando sobre adereços, ou seja, colares, relógios, celulares. Bom, para falar sobre isso, eu quero dizer que é altamente desaconselhável, hein? Você, por exemplo, ficar ajustando botoadura, né? Você ficar mexendo em pulseira, ficar mexendo em relógio. Isso mostra que você está tentando se distrair de alguma maneira, tá? Bom, chegou mais uma pergunta aqui sobre usar barba ou não usar barba para primeiro encontro, para entrevistas. Muito obrigado. Quem manda a pergunta é o João Carlos. João Carlos disse que já participou do programa, do primeiro programa, inclusive. Ele é de Carapicuíba. Muito obrigado, querido. Bom, eu aconselharia não usar, por exemplo, cavanhaque. Mesmo que esteja na moda, o cavanhaque inconscientemente causa uma má impressão em pessoas de mais idade, por causa da associação subliminar com a figura do diabo e também com a conotação sexual. Por um outro lado, se for para um encontro sexual, não por uma entrevista ou para dar uma palestra ou para um encontro social, por uma festa, alguma coisa assim, o cavanhaque vai chamar muito a atenção para uma parceira, ou um parceiro sexual. Então, fica aí a dica, né? Vai depender daquilo que você está pretendendo, seu danadinho. Bom, chegou mais uma pergunta aqui sobre mala. Estou ouvindo o programa, eu vi você falando sobre posicionamento da mala. Então, a pessoa está perguntando se eu tenho mais dicas em relação à mala. Olha, em relação à mala, à bolsa, eu acho muito interessante você ser prático e objetivo naquilo que você vai carregar na bolsa, tá? Não fique colocando coisas demais. Às vezes você, por insegurança, você pode ter medo de ficar sem as coisas em alguns momentos, né? Sem um documento. Então, assim, nunca enche demais uma pasta. Isso fará com que você pareça desorganizado em qualquer situação. Quantas vezes você está num ônibus e você vê aquela pessoa, né? E mexe daqui, mexe lá e cai uma coisa. Não é uma coisa desagradável? Bom, quero dar uma dica aqui sobre um assunto que não perguntaram, mas eu vou abordar. Em relação a como se sentar, tá? Em qualquer situação. Nunca se sente em um sofá baixo. Daqueles que afundam, porque você fica parecendo que tem as pernas gigantes, uma cabeça pequenininha. Se for inevitável, sente-se com as costas eretas na beirada do assento para poder controlar seus gestos e a sua linguagem corporal. Eu tenho muitos pacientes que ouvem esse programa e que eu chamo a atenção muitas vezes para o comportamento deles quando chegaram no consultório comigo. Tem muita gente, pessoal, que no primeiro contato, e eu sei que estão me ouvindo, sequer sentaram na cadeira e no sofá que eu tenho no consultório. Não, doutor, tá bom, eu vou ficar em pé. Muitas pessoas ali no começo, não me conheciam, foram indicados, sentavam na pontinha, bem na beirinha. E eu falava, fique à vontade, pode se encostar, você quer um travesseiro? E a pessoa, não, tá bom. Nem o copo d'água que eu coloquei ou o café tomaram. E ali ficou. Por quê? Porque as pessoas, elas se sentem inseguras em primeiros contatos. Então aquela pessoa que está sentada ali na beirinha, então ela está, de alguma maneira ali insegura. Aquele cara que se esparrama, ele é relaxado, dá a impressão de relaxado demais. Nós precisamos de postura. Chegou mais uma pergunta aqui sobre falar.
Então, o Paulo pergunta para nós. Paulo André pergunta para nós. Doutor Vinícius, devo falar bastante? Sou uma pessoa que gosta de falar e sei falar. Devo falar bastante em primeiros contatos, em entrevistas, com mulheres, em situações ou não? Querido, muito obrigado, né? Não identificou aqui de onde é, mas vamos responder a pergunta. Olha, Paulo André, evite falar demais. Os profissionais que exercem cargos importantes se comunicam de maneira eficaz, utilizando frases curtas, objetivas. Portanto, querido, evite falar sem parar. Isto é especialmente importante em momentos, às vezes por telefone, uma vez que o único dado que a pessoa que está conversando com você tem para analisá-lo é o que você diz. Então, assim, às vezes uma pessoa vai vender um produto, às vezes ela vai conversar com alguém, né? Ela quer saber sobre uma pessoa, ou então ela tá retornando uma ligação e aí ela quer explicar o bom dia, né? Então, assim, toma muito cuidado com isso. O ouvido das pessoas, de fato, não é pinico. Seja mais objetivo, principalmente em telefones. Não resolva suas carências sacrificando os outros. Eu venho dizendo isso desde o primeiro programa. Se você não gosta de você, não judia dos outros. Dá para perceber, se você não for egoísta, o quanto uma pessoa ela tá gostando ou não do que você tá falando, ou ela tá querendo não deixar de ser simpática com você. Quero falar sobre algo que não me perguntaram, tá? Sobre aperto de mão, por exemplo, quando você está numa mesa. Pessoal, nunca dê um aperto de mão por cima da mesa. Nunca. Ao se aproximar de uma mesa retangular, de um passo, evite receber um aperto de mão com as palmas viradas para baixo, o que vai causar a impressão que a sua mão está em posição inferior, e isso vai mostrar para o outro também o quanto você está se sentindo inferiorizado. A Amabile manda aqui a sugestão para que eu fale sobre algumas coisas sobre entrevistas. Então vamos lá, querida, eu vou falar algumas coisas para nós darmos continuidade a essa impressão. Entre em entrevistas, em situações, em momentos, demonstrando confiança. A forma como você entra numa sala de entrevistas diz como você realmente tem obtenções em relação ao trabalho. Não fique parado, não fique parada na porta como um aluno assustado esperando para falar com o diretor. Mesmo que o entrevistador esteja, pessoal, conversando ao telefone, entre direto, com um movimento calmo e um ar confiante. Coloque sua pasta, sua bolsa sobre uma cadeira, cumprimente-o, sente-se imediatamente, mostrando proatividade. É isso que uma pessoa quer, é isso que uma mulher quer de um homem, que ele possa ser proativo, é isso que um homem quer de uma mulher, né? Então você tá lá, você foi levar sua namorada a primeira vez para almoçar na sua casa para conhecer sua família. Aí simplesmente a fulana fica sentada no sofá e sua mãe tá lá fazendo todas as coisas sozinha. E aí ela fala, só um minuto, né? Eu vou picar a salada. Não, eu pico para a senhora. Isso mostra o quanto aquela pessoa tem para oferecer numa família. Isso mostra numa empresa o quanto você tem para oferecer para ela. Chame o entrevistador pelo nome 2 vezes nos primeiros 15 segundos. Isso não apenas fará com que ele se sinta importante, como também evitará que você esqueça o nome dele. Falar o nome é uma coisa extremamente importante. Outra coisa interessante é posicionar sua cadeira e seu corpo em um ângulo de 45 graus em relação ao entrevistador. Isso vai evitar que você fique preso ou presa na posição de reprimenda, cara a cara, e também alivia a pressão da entrevista. Então, nem cara a cara, nem muito distante, lado a lado. Aí você vira o pescoço e vai conversando.
Use em qualquer momento palavras fortes, especialmente em entrevistas por telefone. Tá cada vez mais comum por conta do trânsito, né, gente? Pesquisas mostram que algumas palavras são extremamente persuasivas. Vou dar exemplo para vocês. Descoberta, garantia, amor, saúde, dinheiro fácil. São palavras fortes. Agora, para a gente fechar com chave de ouro na pergunta da nossa ouvinte, eu quero dizer, planeje a sua saída desta sala, desta casa onde você está conhecendo pessoas. Arrume as suas coisas de modo calmo, deliberado, nunca frenético. Dê um aperto de mão no entrevistador, vire-se, saia. Se a porta estava fechada quando você entrou, feche-a. Se for mulher, sempre se vire e encare o entrevistador e sorria. Você quer que a última coisa que ele se lembre seja o seu rosto, não o seu bumbum. Então, mostre seu rosto. Agora, é claro que tem pessoas que apostam na sexualidade. Não tenho nada contra isso, mas gostaria de dizer para vocês, acho que as coisas, elas têm espaço e lugar para cada situação. Ok? Exclusivo, ouvinte no divã. Doutor Vinícius responde. New Life FM. Ouvinte no consultório. Ouvinte no consultório. Neste bloco, você ouvinte vai fazer sua pergunta sobre saúde, técnicas naturais e tratamento, assim com medidas simples e em casa você tem total acesso sobre suas condições. A partir dos aconselhamentos no programa, você de bem com seu corpo. Ouvinte no consultório. Agora, no programa Dr. Vinícius Responde. Bem, queridos, vamos agora à segunda parte do programa, Dr. Vinícius Responde, falando sobre saúde física. Ouvintes no consultório. Eu quero fazer a leitura aqui de um paciente que não se identificou e que está contando aqui um pouquinho da sua história. E eu quero contar essa história para vocês, para que vocês possam entender um pouco sobre o tema que nós combinamos falar sobre a vitamina D. Ok? Bom, o ouvinte conta a sua história. Um dia acordei e não senti o lado direito do rosto. Achei esquisito, mas não dei muita importância. Nos dias seguintes, outras coisas foram acontecendo. Primeiro perdi toda a sensibilidade do lado direito do corpo. Fiquei com falta de equilíbrio, visão turva, confusão mental. Não conseguia levantar da cama, doutor. Depois de 2 meses de internações e exames, veio o diagnóstico. Eu tinha esclerose múltipla, ou seja, meu sistema imunológico estava atacando meu próprio cérebro e a medula espinhal. Ouvi seu programa na quinta-feira. E aí então decidi contar essa história. Nem pensei que essa carta pudesse chegar. Fui avisada e estou muito contente. Continuando a minha história, eu tive uma doença degenerativa sem cura, que poderia me jogar em uma cadeira de rodas em menos de uma década. Foi um cenário desolador. Uma vez por semana eu tomava injeções de interferon, proteínas de defesas produzidas pelo próprio corpo, que acabavam por suprimir o meu sistema imunológico, que o senhor também conversou na quinta-feira. A cada aplicação eu tinha uma febre forte e ficava prostrada pelos 2 dias seguintes. Todas as semanas eram 2 dias perdidos. Parei de trabalhar e caí em uma amarga depressão. Também o senhor comentou sobre depressão. Venho acompanhando o seu programa. Gosto bastante dos seus programas e acho que deveriam ter mais programas como esse, inclusive na televisão. Naquela época, doutor, eu tinha 24 anos. Depois minha mãe viu a entrevista de um médico na internet. O nome dele é Cícero Coimbra. Ele é neurologista da Unifesp e tinha uma teoria diferente sobre a minha doença. Para ele, um simples tratamento com vitamina D poderia ser a solução. Comecei o tratamento com uma mega dose dessa vitamina. 50.000 unidades internacionais por dia. Cerca de 80 vezes mais do que a dose diária recomendada. Segundo Coimbra, os
pacientes com essas doenças autoimunes, como o senhor comentou, como a esclerose múltipla, têm características genéticas que dificultam a absorção de vitamina D e aí necessita as doses tão grandes. Nossa expectativa é que em 6 meses, quando você estiver atingido o efeito completo do tratamento, a doença entre em remissão permanente sem novas crises. Foi o que ele me disse. Era quase um milagre diante das outras perspectivas para essa minha doença. Optei por abandonar as injeções e com elas meu sofrimento semanal. Mas havia um risco. Com uma dose tão alta, o corpo passaria a absorver mais cálcio dos alimentos e os rins poderiam ficar comprometidos. Para lidar com isso, Dr. Vinícius, tenho que beber pelo menos 3 litros de água ou suco e abandonar o leite e os seus derivados, ricos em cálcio. Sacrifício bem pequeno para o benefício que colhi. O tratamento está dando muito certo, tenho ouvido. Mas no meu caso a doença estacionou e há 5 anos, só com vitamina D, nunca mais tive sintoma algum. Meus resultados impressionaram os neurologistas que não acreditavam que isso seria possível. Imaginei então o que pensavam em relação a essa situação, sobre a cura. Bem, Dr. Vinícius, essa é a minha história. Não sei o que o senhor vai falar a respeito, mas a vitamina D me ajudou muito. Bem, querida, primeiro eu fiquei comovido com a sua história, estou muito agradecido. E na verdade é a primeira história que eu conto, relato aqui nos nossos programas. Quero dizer, e vou falar um pouco sobre isso, em relação ao nosso tema de hoje, que não é só a vitamina D injetada que pode manifestar melhoras. Na semana passada falamos sobre o uso do sol, né? E um rapazinho mandou para nós aqui um agradecimento. Disse que ele tomou mais sol e secou muito as suas espinhas. Eu sei que seu caso, seu diagnóstico é muito mais amplo do que a história do rapazinho. Mas quero dizer para você que existem muitas possibilidades para que nós possamos, de alguma maneira, entender mais sobre essa questão da vitamina D e, sobretudo, eu como fisioterapeuta que sou, vou falar aqui agora sobre a tomada de sol. Em relação ao seu caso, querida, existem algumas grandes diferenças entre a vitamina D e todas as outras vitaminas. Para começar, embora até seja possível absorvê-la pela comida, sua maior fonte em disparado é o sol, sim, a luz solar. Eu não quero dizer para você que talvez você não precisasse ter tomado as injeções de vitamina. Você vê que antes de um diagnóstico que estava ali tão resumido a um tratamento tão pesado, resolveu-se de alguma maneira com um produto tão comum e tão simples. Mas quero dizer sim que a luz solar é aquela mesma que agride e envelhece a pele e que pode causar câncer de pele. Ela é sim uma das fontes de cura de raio ultravioleta que nós também usamos no consultório de fisioterapia. E o mesmo que desencadeia uma série de reações químicas que produzem a vitamina D. Na verdade, pessoal, o que eu quero dizer com tudo isso é que a vitamina D não é uma vitamina. Em 1931, o químico alemão Adolf Windaus, da Universidade de Göttingen, constatou que essa substância tinha a mesma estrutura de hormônios esteroides e hormônios sexuais. Tratava-se, na realidade, de um pré-hormônio. E aí, então, quando nós estamos falando em vitamina D, nós estamos falando em metabolização do sol. Além do nosso sol, o nosso corpo ele produz 10.000 unidades de vitamina a cada 15 minutos com a sua exposição. A vitamina D também pode ser obtida por meio de certos alimentos. Por exemplo, o óleo de fígado de bacalhau, o salmão, a sardinha, o atum em lata, o fígado, o ovo, o cereal, leite fortificado, tá? Então assim, em disparado, o óleo de fígado de bacalhau, pessoal, 900 unidades, uma colher de sopa. Depois do salmão, depois da sardinha. E aí então, é por isso que esse programa existe. Como é que eu posso saber
se eu tivesse uma alimentação mais balanceada, mais organizada, se eu ia ter doenças como essa da ouvinte tão grave. Não é melhor prevenir? Então eu quero falar um pouquinho sobre uma pergunta que mandaram para nós, sobre os efeitos no organismo da vitamina D. Então, perguntaram sobre ossos, sobre coração. Eu vou tentar falar até um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, assim, em relação aos ossos, a vitamina D é usada como matéria-prima, né? Pelos. E aí, então, os osteoblastos e os osteoclaustos fabricam o tecido ósseo. Eles eliminam a parte danificada. Sem ela, os ossos ficam quebradiços ou mal formados. Pergunto, você está tomando sol? Você está metabolizando a vitamina D? No coração, efeito limpeza. A vitamina D aparentemente aumenta a produção de renina plasmática, que é uma substância química, pessoal, ligada ao controle da hipertensão arterial e, consequentemente, a doença cardíaca. Meu Deus do céu! Será realmente que o uso do sol, impede uma pessoa de ficar hipertensa e de possivelmente ter um infarto no coração? Eu estou fazendo esse programa aqui para você não arriscar. O nosso corpo, ele faz algo que parece mágica, pessoal. Ele sintetiza um elemento químico usado apenas para luz. Então o sol e os seus raios ultravioletas, esses aí que empregaram na nossa cabeça, que faz muito mal e que causa câncer, eles reagem com uma substância presente. E aí então, ele se transforma em vitamina D3. Olha que coisa mágica, só tomando sol. No caso do fígado, a vitamina cai na corrente sanguínea e vai até o fígado, onde é transformada em outra coisa, o calcifeidol, ajudando a metabolizar a vitamina D. No caso dos rins, o calcifeidol vai para os rins, onde é convertido em calcitrol, e a forma ativa da vitamina D. Ela está pronta a ser distribuída pelo corpo pelo meio do sangue. Então, quando eu estou falando para vocês em relação a tudo isso, às vezes já falaram, o seu programa parece uma aula. Eu sou professor, né? Então, não tem como. Eu quero falar sim o nome de algumas substâncias para que você possa pesquisar aí na internet, para que você possa ouvir pela primeira vez. Tudo isso que eu estou falando é verdade. O sol, ele ajuda. Em relação ao cérebro, na atividade, os neurônios de certas regiões, como o hipocampo, o córtex cingulado, supostamente usam a vitamina D para produzir proteínas. E há estudos que relacionam a falta dela com Alzheimer, com autismo, com depressão. E como está crescendo esses casos. Pessoal, as pesquisas mostram que 77% das pessoas em São Paulo, segundo um estudo da USP, tem algum grau de deficiência de vitamina D durante o inverno. Você quer arriscar e ficar sem tomar sol? Se você tiver mais perguntas, mande para nós 11 9 9363 9011. Agora, eu não quero só falar das melhoras de você utilizar o sol. Eu quero também falar para vocês em relação a como tomar sol. Bem, se você mora em regiões frias, que o sol ele fica realmente um pouco mais tímido, você pode ficar exposto 40 a 60 minutos. Se você mora em regiões onde tem muita exposição do sol, você pode ficar de 10 a 15 minutos sobre a exposição sem medo nenhum, e isso já vai te ajudar a fazer a metabolização. Para que você precisa ir tomar ultravioleta em alguns lugares, por exemplo, em consultórios de fisioterapia, se Deus já deixou para você o remédio? Toma muito cuidado com isso. A vitamina D, ela parece fazer efeito sobre algumas outras doenças autoimunes, que vocês já devem ter ouvido falar, a esclerose, a asma.
Nesse tipo de doença, o sistema imunológico ele fica hiperativo e ataca as células do próprio organismo. Mas olha, eu vou dizer para vocês, eu tenho pacientes, inclusive tenho paciente que está me ouvindo agora, e eu sei que está me ouvindo, que eu canso de pedir, que só na caminhada essa pessoa tem condições de conseguir melhorar seu quadro de asma, de bronquite. Mas não adianta. Existem pessoas que ela têm um poder de autodestruição. E aí então, isso faz com que a pessoa torne-se de alguma maneira irredutível à orientação, mesmo pagando. Bom, eu quero falar um pouquinho sobre a questão do grupo de risco, porque chegou essa pergunta aqui para nós. A Amanda pergunta para nós, né, em relação ao grupo de risco, em relação à questão do usar ou não usar o sol, os cuidados. E aí então vamos lá. Muito bem. Sua pele é morena? Então você não corre tanto risco. Você é obeso? Você também não corre tanto risco. Sente fadiga muscular, dor nos ossos ou nas juntas? Aí então você já tem uma predisposição, tá? Tem mais de 50 anos? Mora ao sul de Montevidéu ou a norte de Los Angeles, por exemplo? Menos disposição. Raramente fica ao ar livre entre 10 e 15 horas, muita disposição. Não come peixe nem toma vitamina D em cápsulas? Aumentou mais ainda. Tem AIDS, doenças do fígado, rins ou tireoides? Também tem predisposição. Usa medicamentos que atrapalham a absorção do metabolismo da vitamina D, como emagrecedor, aqueles produtos, por exemplo, xenical, antipilético, medicamentos contra a tuberculose, mais disposição. Você fuma, mais disposição a contrair doenças relacionadas a excesso de sol. Protege sempre do sol com sombrinha ou roupas? Nossa, aí agora aumentou mais ainda, né? Tirou férias só no último verão? Mais disposição. Então, eu espero ter respondido a sua pergunta, Amanda, tá? Eu dei aí as pessoas que têm menos disposição, né? E aí falei lá, as pessoas com pele morena, as pessoas obesas, né? Têm menos disposição, ok? Tem mais uma pergunta aqui para nós, para poder fazer uma conciliação do sol e o câncer. Samuel, muito obrigado da sua pergunta, viu? Samuel de Osasco. Bom, querido, no câncer, a proteção. Há pesquisas que relacionam altos níveis de vitamina D com menor incidência de câncer. Há um estudo que mostra o efeito sobre ela em relação às células tumorais. Mas assim, gente, vamos ser sinceros. Eu não quero decepcionar vocês. Vocês acham que com a indústria farmacêutica aí bombando, você acha que eles vão fazer pesquisas em relação a tomar o sol, que é uma coisa de graça que Deus não vai te cobrar? Ou você acha que eles vão fazer pesquisas sobre o medicamento deles? Pesquisas são maquiadas. Eu trago para o programa porque eu preciso de fonte científica para falar com não sei quantas pessoas que estão me ouvindo. Então eu quero sair daqui da rádio tranquilo, né? Não quero correr riscos, então eu tenho comprovações. Quando eu falo que existe a pesquisa, eu tenho a fonte, tá? Pense sobre isso. Tome cuidado, ok? Tome sol também, por favor. Comecei contando a história, uma doença muito pesada, estou citando outras doenças e a importância de tomar o sol. Eu conto com vocês em relação ao seu cuidado. Se tiver dúvidas em relação a qualquer perguntas que foram enviadas ou que não foram enviadas, por favor, estou à disposição. Com moderação. Se tiver dúvidas de como, por favor, nos procure. Quero lembrar vocês que estamos com inscrições abertas para o curso. Iniciaram na sexta-feira as inscrições, ontem. Massoterapia, curso profissionalizante livre, onde você pode montar seu consultório, sua clínica, trabalhar como profissional liberal, trabalhar em grêmios esportivos e
tantas outras maneiras, inclusive dando aulas de massoterapia, tá? Em níveis avançados. Então você vai fazer um investimento inicial, R$50 de matrícula e R$50 mensais. Vai estudar em casa e no final do curso, quando você terminar a parte de técnicas, você vai aplicar as técnicas que foram ouvidas em áudio. Você receberá o áudio das aulas para ouvir confortavelmente na sua casa e no tempo que você tiver, tá? Abriram também as vagas para o curso de cuidador de idosos e também auxiliar de consultório veterinário, tá bom? Então nós estamos com esses 3 cursos que foram abertos essa semana. Você pode ligar e fazer a sua inscrição por telefone. Manda mensagem que o resto você deixa com a gente que a gente resolve. 11 993 63 90 11. Tá certo? Haverá outros cursos que nós vamos informar logo para vocês e vocês poderão fazer as inscrições. Tá bom? As inscrições do curso livre de direito, ainda eu tenho mais 4 vagas, tá? Então, provavelmente na quinta-feira eu já não tenha mais essas vagas. Se você achar interessante, mande mensagem para nós. 11 993 63 90 11. Como nós conversamos quinta e sexta-feira sobre o tema aromoterapia, vamos falar agora ainda no ouvinte do consultório sobre esse tipo de tratamento, ok? Bom, afinal, o que é aromaterapia? Pessoal, a aromaterapia é uma terapia da medicina natural que se utiliza de óleos essenciais para tratamento de determinadas enfermidades, tanto físicas quanto mentais, emocionais. As últimas utilidades da aromaterapia são massagens, banhos, compressas, vaporizações e muitas outras técnicas que promovem o bem-estar físico e mental. Se você está passando num lugar, você está sem fome, e aí você sente cheiro de comida, não abre o teu apetite, isso é aromaterapia. Se passa um homem ou uma mulher muito cheirosa perto de você, ela nem é tão bonita, e você sente um perfume, não chama a sua atenção, isso é aromaterapia. Quando você pega aquela roupinha e que ela tá ali com cheirinho, né, do amaciante, cheiro de limpeza numa casa, e você se sente bem, ai que gostoso, que limpinho, isso é aromaterapia, tá? Bom, agora eu preciso, falando de aromaterapia, quero falar de óleos essenciais. O que são óleos essenciais? São essenciais porque são concentrados de plantas que possuem poder curativo. Eles podem ser obtidos de diversas partes, por exemplo, da planta, na questão, por exemplo, da folha, pode ser a raiz, pode ser o tronco, pode ser a casca, pode ser flores, pode ser sementes, pode ser frutos. Eles produzem muitos efeitos terapêuticos. Então você pode mandar perguntas, eu já estou com várias perguntas aqui em relação a alguns tratamentos, tá? E eles perguntaram também em relação a já alguns óleos, né? Alguns produtos. E aí eu vou falar sobre isso. Se a gente não conseguir terminar hoje, eu prometo falar também em programas futuros, tá? Eu preciso ver as perguntas que vão chegar para eu saber se vai se encaixar na quinta, na sexta ou no sábado. Fique atento aí aos nossos programas, ok? Sabendo que você pode ouvir os nossos programas no YouTube, só colocar lá Dr. Vinícius Responde, tá bom? Bom, tem uma pergunta aqui que chegou. Como os óleos essenciais são usados na aromaterapia? Vou responder. Então, muito obrigado, Samantha de Osasco. A maneira mais conhecida de se usar, Samantha, esses óleos consiste na combinação de um ou mais óleos essenciais, com uma base vegetal, um óleo veiculador. A gente cria assim um óleo de massagem. Esse óleo de massagem ele pode ser aplicado em qualquer parte do nosso corpo, qualquer. E aí então, você já pode comprar pronto esses óleos. Tá? Eu não vou citar aqui as empresas que vendem esses óleos, porque eu não quero fazer merchan sobre nenhum tipo de produto, ok? Mas você pode fazer as pesquisas na internet e aí você vai utilizar. Por exemplo, vou dar alguns exemplos para vocês aqui. O óleo de abacate. Ele tem propriedade rica em vitamina de fácil absorção. Para que ele é indicado? Para pele seca, cansada. Então você pode fazer uma massagem com este óleo, ok? Como nós falamos de acne na semana passada, não fica indicado para uma pessoa que tem a pele oleosa,
tá? Pessoas com pele seca, e ele vai combater o envelhecimento. O óleo de amêndoa doce, tá? Propriedade, ela é nutritiva, é rico em vitamina E, é indicação, todos os tipos de pele. Combate irritações cutâneas, tá? O óleo de avelã, ele é rico em vitaminas e minerais, é indicado para pele oleosa. O óleo de coco, nutritivo, emoliente, todos os tipos de pele. Sempre fazendo massagem, tá? Esses óleos que eu tô passando para vocês. Óleo de germe de trigo, rico em vitamina E, antioxidante, indicação contra queimadura, hidratante, para pele seca. Óleo de girassol, gente, rico em vitaminas e minerais, indicado para todos os tipos de pele, tá? Ele é um amaciante, ele é um hidratante natural, ele é um cicatrizante também. O óleo de jojoba contém vitamina E, indicação, pele com acne, com problemas de eczema, muito bom. Óleo de oliva, pessoal, esse aí comprado mesmo no mercado, ele é cicatrizante, tá? Só que ele tem uma dificuldade para absorção. Eu recomendo ele misturar com outro óleo, aí ele fica legal, tá? Pode ser até o de amêndoa. Ele é indicado para pele seca, irritada. O óleo de soja, esse também é comprado no mercado, tá? Ele é nutritivo, ele é emoliente, todos os tipos de pele. Massagem terapêutica, sempre fazendo massagem terapêutica. Pessoal que faz os cursos comigo, eu ensino a extrair esses óleos, tá? E você vai ter lá no seu consultório, se você fizer o curso comigo de massoterapia, você vai ter uma prateleirinha lá com todos esses óleos e você vai fazer uma avaliação, né, ali do seu cliente para saber que tipo de óleo usar em que momento e associar isso com a aromaterapia para deixar ali o consultório cheiroso ali do lado da maca. Se você não nasceu, não tem dom para ser massoterapeuta, eu estou ensinando você a você fazer isso em você mesmo, para você fazer isso, tá? Para o seu namorado, para o seu marido, para sua esposa, para o seu amigo, ok? Massagem é um dom, massagem também é um aprendizado, tá bom? No nosso próximo programa, você pode mandar perguntas relacionadas ainda a este tema e pode perguntar sobre celulite, cólica, conjuntivite, tá? Eu escolhi aqui algumas perguntas e eu vou ensinar. Então, aqui a Sônia pergunta: Dr. Vinícius, eu tenho muita celulite, o senhor pode ensinar algum óleo? Posso, querida. Usa o óleo aí, anotem. Para celulite, óleo de zimbro, alecrim, lavanda, cipreste, erva doce, gerânio e patchouli. Você pode usar um ou você pode misturar todos esses ou algum deles, tá? Tem mais uma pergunta aqui. A Renata pergunta: Dr. Vinícius, tenho um bebê e só faço massagem com hortelã, minha mãe me ensinou. Tem outra possibilidade, outro óleo para usar? Olha, querida, pode usar o óleo, anota aí, para cólicas, não só para bebê. Bergamota, cânfora, camomila, erva doce, lavanda, manjerona, melissa, hortelã-pimenta, a hortelã-pimenta, tá? Bom, meu filho, não se identificou ao ouvinte. Meu filho sofre muito com conjuntivite, qual posso usar, doutor? Pode usar camomila, pode usar o de lavanda, rosa. Pede para ele fechar os olhinhos e você passa em volta, tá? Chegou perguntas aqui para a gente poder fechar sobre depressão, o que vai usar, tá? Então, olha lá, usa o óleo de alfavaca, o de bergamota, o de camomila, cânfora, gerânio, jasmim, erva doce, pode usar melissa, pode usar sândalo, pode usar óleo de lavanda, pode usar o óleo de laranja e de patchouli. Vai ser muito bom. Olha aqui, ó. A Tabata pergunta: Dr. Vinícius, minha mãe tem diabetes. Que óleo essencial posso usar? Querida, pode usar o óleo de gerânio, anota aí você que tem diabetes. O óleo de eucalipto e o de zimbro. Pode passar em todo o corpo, mas sobretudo deixar a pessoa sentir o cheiro e passar em regiões que tem mais circulação, no punho, tá? Pode passar também no cotovelo, no corpo de modo geral, na nuca, tá bom?
Bom, pode mandar as perguntas, eu vou responder. E aí, então, se você tem qualquer tipo de doença, mande a pergunta que eu vou responder para você, ok? Vamos para a terceira e última parte do programa, Dr. Vinícius Responde. Dr. Vinícius Responde. Consultório pessoal e profissional. Neste bloco, você tira suas dúvidas sobre perspectivas no campo laboral. Desempregado, desestimulado, você está sem ideias de como empreender ou se preparar para o mercado de trabalho? Agora, consultório pessoal e profissional. Bem, vamos lá. Falando agora um pouquinho sobre o mundo corporativo, eu sei que nós falamos na primeira parte também, e que tinha a ver com o mundo corporativo, inclusive foi perguntas relacionadas a isso. Chegou uma pergunta para nós aqui sobre popularidade com colegas de trabalho. Bem, a pergunta é, o Anderson pergunta, Dr. Vinícius, ser popular com colegas de trabalho pode me ajudar? Obrigado, Anderson. O Anderson é lá da Zona Sul de São Paulo, tá? Então, muito obrigado, Metrô Armênia. Muito obrigado, pessoal que está nos ouvindo pela internet. Bom, Anderson, na próxima vez que você participar de um evento da empresa ou sair com colegas depois do trabalho, eu quero que você repare em quantas pessoas que assumem posturas e gestos idênticos ao daquela pessoa com quem você está conversando. Nós falamos em psicanálise sobre o espelhamento, que é uma maneira de dizer como dizer ao outro quem você é realmente ou se você quer ser igual a ele. Como você pode ver, eu penso, Anderson, como você e eu sei como você se sente. Será que eu tenho que me aproximar mais do meu paciente, do meu aluno? Ou não? Eu entendo isso. Ótima pergunta que você mandou. Então, portanto, é possível presumir que nós estejamos conversando sobre algum assunto a respeito do qual tem ideias e sentimentos similares. Se um deles, por exemplo, ali num contato, lá nos amigos da sua empresa, fizer algo ou um gesto ao colocar o peso do corpo no outro pé, o outro vai imitar. Se um deles puser a mão no bolso, pode ter certeza que o outro vai imitar também. O espelhamento, ele ocorre entre amigos ou pessoas que têm o mesmo status, o que significa que imitar a postura e os gestos de colegas ou parceiros de negócio num contexto informal, de trabalho, pode ser um happy hour, uma festa da empresa, um evento de network. Pode ser uma ótima maneira de criar relacionamento e estabelecer essa sintonia. E aí, então, aumentar a sua popularidade. Eu acho, sim, que é interessante você ter popularidade no trabalho. Eu acho legal. Eu acho que isso viabiliza, isso faz com que você, de alguma maneira, mostre as suas capacidades, sobretudo as suas intelectuais, tá? Só que toma muito cuidado, porque isso não pode ultrapassar. Quando eu falei do espelho, vai vendo mais ou menos como as pessoas se comportam e tenha comportamento mais ou menos parecido, tá? Faça o espelhamento. Só que não deixe de ousar e de ser criativo. Já falamos em programas anteriores que isso é que pode dar o grande diferencial em alguns trabalhos. A Ana Luísa diz que ouviu o nosso programa quando nós falamos sobre Feng Shui. E aí ela pediu para que eu falasse um pouco sobre organização do espaço no escritório moderno. Muito obrigado, querido. Bom, o ambiente de trabalho amplo e sem divisórias é uma norma na maioria dos escritórios hoje, tá? Com exceção das salas dos executivos com cargos muito elevados. Então, como elevar seu status se o escritório foi planejado para que todos sejam iguais ali, que tenham suas baias? Antes de mais nada, querida, certifique-se de que seu espaço de trabalho esteja sempre em ordem e tenha uma aparência profissional. Reserve os porta-retratos, os enfeites e outros toques pessoais para a sua casa. Além disso, para aumentar significativamente sua credibilidade, aproveite a próxima avaliação da equipe de segurança do trabalho para garantir que lhe deem uma cadeira com apoios para os braços, as rodinhas, o encosto reclinável. Pesquisas revelam que esses elementos conferem ao seu usuário uma aparência maior e melhor em relação ao seu status, em relação a essa postura. Desculpa, talvez você tenha mandado a pergunta para o coaching, para o psicanalista, mas eu não posso esquecer que eu sou fisioterapeuta. Mas digo para você que eu falo isso em consulta, inclusive. Se você está mal posturado, você estava falando da mesa, né? Que é muito importante. Assim como chega também alguém na sua cozinha e vê tudo bagunçado, né? Ou você vai num restaurante e você vê, né? Ou vai numa consulta. Eu
procuro, inclusive sou chamado a atenção por alguns pacientes, não é porque eu tô aqui falando, não, com olhar, alguma coisa, eu sempre tô tirando algumas coisas, vai acumulando ali, né? Então, esse eu utilizo o meio termo. Agora a postura é algo extremamente importante. Pessoal, continue mandando mensagens aqui para nós, 11 993 63 90 11. Por essa via você manda para nós, e fazendo ligações também, o conteúdo dos nossos programas. Mais uma vez, estou muito agradecido à oportunidade de ter estado aqui com vocês mais um sábado, né? E desejo a vocês uma ótima semana. Muito obrigado e fiquem todos com Deus. Um beijo do Dr. Vinícius. Dr. Vinícius responde. Atenção para este comunicado. Este programa tem o total apoio da Faculdade Livre de Capacitação de São Paulo. Exemplo, você que trabalha na padaria há 5 anos e nunca fez um curso de panificação ou de confeitaria. Não teve oportunidade, nunca teve tempo para estudar. Nós certificamos o seu aprendizado. O programa Dr. Vinícius Responde, com apoio da Faculdade Livre de Capacitação de São Paulo, certificamos o seu aprendizado. A partir daí, com investimento mínimo, você receberá seu certificado reconhecido em todo o território nacional, em um prazo de 7 dias. Faz muita diferença o certificado. Se você quer ser massagista, cuidador de crianças ou idosos, detetive, mas nunca trabalhou na área, muito bem, enviaremos para você estudar em sua casa apostilas, vídeos e o principal, conseguiremos estágio em qualquer área, com instrutores que trabalham na área para você realizar seu sonho de trabalhar no que quiser. Ser capacitado e certificado. Os diplomas são emitidos pela Faculdade Livre, que tem amparo legal previsto na lei. Este programa tem o total apoio da Faculdade Livre de Capacitação de São Paulo. Você ouviu?